Estamos na 12ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora teremos uma entrevista na série Início da Vida Profissional. E vamos falar do Relações Públicas, ou das Relações Públicas. E está aqui para conversar conosco o Lucas Mesquita, que é graduado em Relações Públicas pela Casper Libero. Tem 25 anos e atualmente é analista de captação da OTB Esportes. Lucas, eu agradeço a sua participação nessa entrevista. Vamos falar sobre o início da vida profissional. Então, vamos iniciar com a seguinte questão. Lá no ensino médio, no final dele, como é que foi a sua escolha profissional? Silvio, foi algo bem difícil, bem desafiador, não por não saber em qual nicho eu queria trabalhar, meu sonho, minha vontade sempre foi vir trabalhar com esportes, mas eu não sabia em qual área do esporte que eu queria trabalhar, em qual esporte eu queria trabalhar, se eu queria seguir na área da saúde, do esporte, enfim, da parte de staff, jogador, atleta, eu sabia que eu não ia conseguir ser, mas a parte do staff era algo que me interessava muito. E como é que você chegou nesta profissão? Desculpa, Silvio, acabou cortando. Como é que você chegou em relações públicas lá no ensino médio? Então, Silvio, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de comunicação, de lidar com as pessoas, de interagir em diferentes departamentos, com diferentes povos e culturas mesmo. E conforme eu fui acabando o meu ensino médio, eu fui vendo que eu não sabia exatamente qual curso seguir, qual área mesmo seguir. Eu acabei tendo a oportunidade de conhecer as relações públicas através de um tio de um amigo que trabalhava na área e me mostrou o curso. Eu acabei entrando na parte da orientação da NASCE e conheci diversos outros cursos, diversas outras áreas que me apeteceram, mas eu acabei achando o curso de Relações Públicas. Primeiro, o nome é algo que me chamou muita atenção, que é Relações com os Públicos, com as pessoas, que é exatamente o que me cativa, o que eu gosto de fazer. E depois disso eu comecei a pesquisar grade, conversar com outros profissionais que esse tio do meu amigo me indicou, e eu percebi que poderia ser um curso, além de abranger diversas áreas, poderia ser algo que eu tivesse afinidade. E aí eu acabei escolhendo por Relações Públicas. Então, o Lucas lembrou que eu esqueci na apresentação de falar que ele é ex-orientando do NASCE Orientação Vocacional. Aí, então, você saiu pensando uma profissão que pudesse relacionar esporte sem que você fizesse o esporte, é isso? Sem que você se tornasse um atleta ou um técnico, né? Isso, exatamente. Eu também sempre me interessei pela área da saúde, do esporte, da parte de fisioterapia, a parte de desenvolvimento de atletas, de jovens, só que era uma área muito sensível, algo que não, enfim, eu não tive muito tato para seguir nessa área, então eu acabei procurando algo que pudesse encaixar na parte de comunicação, que é algo que eu gosto, que eu tenho facilidade, e que ao mesmo tempo encaixasse no esporte. E aí, então, você entrou na faculdade Casper Libero, que é uma faculdade muito forte em comunicação em São Paulo, né? Ela tem um curso de jornalismo histórico famoso. E como é que foi aí a sua entrada neste curso? Como é que você sentiu isso, Lucas? Olha, Silvio, logo que eu entrei na faculdade, foi no ano de 2020, né? Acabou vindo a pandemia, então eu passei o ano inteiro de 2020 estudando remotamente. E eu senti mesmo a entrada na faculdade a partir do ano de 2021, que foi o ano onde já começou as aulas presenciais. Mas, no primeiro momento, eu achei que era um curso que trabalharia muito com teoria. E aí eu comecei a ficar preocupado e
quando eu comecei a estagiar, comecei a trabalhar, vi que era algo realmente muito mais prático, que a teoria ela se aplicava de maneira muito mais concreta, né? Vamos lembrar que o curso de Relações Públicas é um curso na área de comunicações, né? Isso, exatamente. Quer dizer, você sentiu assim que era mais teórico, né? Num primeiro momento, e só nos estágios você foi ver mais a prática, ou talvez mais para frente. Você começou o estágio logo cedo? Silvio, como eu falei, o ano de 2020 foi o ano da pandemia, eu acabei optando por ficar com meus pais, eles moram no interior do Rio, e eu recebi um convite para estagiar no mês de setembro de 2020, então foi logo no segundo semestre, e eu comecei o estágio em setembro e eu fiquei nessa empresa por 2 anos, fiquei como estagiário por 9 meses e depois eles me efetivaram. É mesmo. E efetivar. Mas vamos falar um pouco ainda do curso. O curso é de 4 anos, né? Isso. Então, o primeiro foi online, aí o segundo foi teórico. Como é que foi até o final do curso para você? Como é que você sentiu isso? Olha, Continuou teórico? Não, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho até elogiar a Casper. A Casper acaba fazendo muitos projetos de planejamento de relações públicas, onde você pode realmente colocar a mão na massa. Durante o terceiro ano, é um projeto desenvolvido com o terceiro setor, então a gente tem que apadrinhar alguma ONG e criar um plano de comunicação envolvendo relações públicas para o terceiro setor. Então, ali é algo que você fica engajado durante o ano inteiro, trabalhando na mesma causa, no mesmo projeto. Então, é algo que você começa a se familiarizar com coisas do dia a dia da profissão, demandas que você vai precisar ter, enfim, fazer o seu escopo de trabalho mesmo. E o curso de Relações Públicas na Casper tem um trabalho de conclusão de curso, um TCC? Sim, o TCC ele é um projeto similar ao que é feito no terceiro ano com o terceiro setor, só que dessa vez é feito com o setor privado. Então a gente precisa fazer uma prospecção para poder encontrar um cliente que esteja disposto a abrir algumas informações da empresa, que necessite de um plano de comunicação ali de relações públicas, e dessa maneira a gente faz todo o desenvolvimento e ao final do projeto fazer uma apresentação e caso seja viável, caso seja de interesse do cliente, executá-lo, seja de maneira paga pelo cliente, seja de maneira gratuita para que a gente possa, enfim, treinar e aplicar um projeto, e foi dessa maneira que aconteceu comigo o meu TCC. E qual foi o nome do seu TCC? O meu TCC foi com uma empresa chamada Royal Bebidas, e o plano do TCC se chamava Royal Bebidas, aplicando a sustentabilidade conforme o mundo mais agora eu não estou me lembrando o nome, mas era relacionado com a sustentabilidade dos insumos, dos descartes da Royal, que é uma empresa que acaba recebendo muita produtos plásticos, vidro, e não tinham como descartar, e a gente viu no descarte uma forma de sociabilizar a empresa com a sociedade de uma maneira geral. Então era a comunicação sobre essa questão da sustentabilidade de uma empresa que fazia Na verdade, remédio? eles são distribuidores de bebidas, né? Tá. Eles têm 30 lojas aqui em São Paulo e no interior, e eles não sabiam utilizar essas embalagens, esses descartes, como algo para chamar o cliente de novo para a loja, como para mostrar que é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Enfim, a gente utilizou disso para ativar a parte mercadológica, a parte social, diversas partes, até a parte interna mesmo dos funcionários. E isso é bem a tarefa do Relações Públicas, né? É exatamente isso. Você utilizar dos problemas do dia a dia da empresa para você trazer soluções e conectar os públicos, enfim, fazer essa conexão mesmo dos públicos para com a empresa, com a instituição que você está aplicando o projeto.
Então, eu acho que isso é importante demarcar, porque, vamos falar, o publicitário vende o produto, como vender os produtos da empresa. Relações públicas tem outra preocupação, né? Ele tem uma Isso, outra intenção. isso, eu acho que também é exatamente isso. O publicitário ele vende o produto, enquanto o relações públicas ele conserva o produto, né? Então ele toma todos os cuidados ali para que a imagem do produto seja valorizada da melhor maneira possível, que ela não seja afetada por fatores externos, enfim, o Relações Públicas cuida mais dessa parte de conservar mesmo ali a imagem, né? Não expor e vendê-la. Perfeito. E aí, você então começou a estagiar logo cedo, é isso? O que você fazia nesse primeiro estágio? Bom, eu comecei a trabalhar numa empresa que chamava A Life, eles possuem alguns bares, restaurantes, e eu trabalhava na parte de eventos corporativos. Então, eu fazia toda a parte de prospecção, contato e atendimento com as empresas que eles faziam os eventos corporativos. Então, eu entendia todas as demandas que a empresa tinha para um determinado evento, montava uma proposta, um planejamento para esse evento, apresentava para eles e, se fizesse sentido, a gente realizava a venda lá, a proposta, e durante o atendimento em loco, durante o evento em loco, eu prestava todo tipo de suporte, todo tipo de necessidade que tivesse ali, eu estava à disposição. Quer dizer, você já entrou chutando com as duas pernas, é isso? Já Sim, como profissional? sim, era um estágio que, claro, eu precisava consultar sempre o meu superior, eu montava tudo, consultava com ele se eu podia apresentar para o cliente, e eu já apresentava. Depois desse segundo passo, quando já estava fechada a negociação, essa parte de valores não era comigo, eu precisava acionar a unidade, a equipe que seria a prestadora de serviço no momento, para aquele determinado evento. Então, eu articulava e organizava com a equipe responsável e eles tocavam diretamente com o cliente. E como é que você conseguiu esse estágio? Foi via uma agência? Foi contato pessoal? Foi um cartaz na faculdade? Como foi que você conseguiu esse estágio? Silvio, durante o meu início de procura, eu acabei me candidatando em diversas vagas por sites, por processos seletivos, e eu comecei a perceber que eu poderia também utilizar minha rede de contatos, meu network, para poder encontrar um estágio que eu realmente tivesse vontade de estar ali. Então eu pedi para minha avó, que trabalha no setor financeiro, escrever um e-mail e fazer uma carta de recomendação para mim e despachar no e-mail dela para todos os contatos dela. Eu pedi para minha avó, para o meu pai, para meus tios, para pai de amigos, para amigos que já estavam trabalhando, despacharem uma carta de recomendação. Alguns fizeram, outros não, mas o da minha avó acabou dando certo e esse pessoal acabou entrando em contato comigo e foi dessa maneira que eu entrei lá. Quer dizer, o nome da sua avó abriu caminhos. Isso, exatamente. Viu? Tem que valorizar o avô e a avó. Estou brincando. E você fez uma seleção ou já te aceitaram só pela indicação? Silvio, na verdade, eles me chamaram para uma entrevista, colocaram na mesa que eu havia sido indicado, tinha alguns requisitos como estar estudando para poder cumprir o estágio, ser uma pessoa que era organizada e dinâmica para esse tipo de demanda que eles precisavam, e eu comecei a trabalhar. Não houve nenhum tipo de processo seletivo no sentido de testes, provas, nada disso. Certo, mas a entrevista, então, foi um módulo de seleção, né? Isso, Eles exatamente. avaliaram nessa conversa sua condição, né? Isso. Você não usou, então, LinkedIn ou agências como CEA e outros para conseguir? Você chegou a se cadastrar? Nesse momento, eu não utilizei o CIE, vagas.com, Indeed e esses. Eu até estava inscrito, mas para essa vaga não foi esse modo de seleção. O Certo. LinkedIn é algo que eu não utilizo, não costumo utilizar. Eu não sou uma pessoa que tem muita afinidade com redes sociais no sentido de exposição da minha vida. Então, eu optei por não seguir com o LinkedIn e foi isso.
E nesse primeiro estágio, você, então, depois de quanto? 9 meses, você foi contratado. Isso, eles me contrataram e aí eu comecei a fazer a função que o meu chefe fazia comigo, que era de coordenar essas pessoas que faziam o meio de campo e o atendimento com os clientes. Então, eu E fazia... esse contrato com carteira assinada já? Sim. Todo registro, Sim, sim. salário, férias, 13º, fundo de garantia. Isso, essa ocupação que eu tive era no regime de CLT e tudo certinho, com FGTS, férias, enfim, com tudo que é de direito do trabalhador. Você lembra o nome do cargo oficial que colocaram na carteira? Era Relações Públicas, não? Não, era... Deixa eu lembrar aqui. Não, eu acho que era auxiliar de comunicação e... Auxiliar de comunicação corporativa. Eu estou colocando isso porque existe um site hoje do Ministério do Trabalho que apresenta salários reais, né, por meio dos instrumentos que eles usam, e, às vezes, a pessoa exerce uma função, tem uma profissão, mas o nome que a pessoa é contratada é outro, né? E, às vezes, você não acha, né? Então, esse foi o primeiro emprego. Você ficou muito tempo nele? Está até hoje nele? Não, né? Não, Silvio. Eu fiquei nele eu fiquei lá 9 meses como estagiário e fiquei mais um ano e 2 meses, mais ou menos, trabalhando com carteira assinada lá. E Sei. depois eu senti que era o momento de realmente entender minha situação lá, quais eram as perspectivas para mim. Eu cheguei para conversar com os meus superiores, que inclusive são pessoas que até hoje eu levo comigo, porque me ensinaram muito e sempre foram muito francas comigo. E eles me mostraram, olha, Lucas, você aqui não tem mais perspectiva de crescimento nesse momento, a gente gosta muito de você, mas atualmente esse é nosso organograma e é assim que a gente vai trabalhar. E eu entendi, mas entendi que era um recado para que eu me mexesse. E assim eu fiz. Interessante, quer dizer, a empresa ciente da sua área de recursos humanos, mesmo perdendo o funcionário que ela valoriza, ela recomendou, entre aspas, né, que você procurasse outra empresa ou outra coisa para fazer, é isso? Na verdade, isso surgiu a partir de mim. Né? Eu senti, né, foi logo depois que eu voltei das minhas únicas férias que eu tive, inclusive, lá, eu falei, bom, agora é hora de eu entender se eu vou fazer isso por mais 5 anos, por mais 10 anos, ou se ano que vem eu já vou dar um passo maior. Enfim, eu já estava começando a criar minha independência, então eu precisava entender como que isso ia acontecer. Minha faculdade estava se desenrolando para o final, e eu cheguei para conversar com eles num papo bem amistoso, algo que inclusive foi fora do escritório, foi algo que eu senti que deveria ter sido feito dessa maneira, e eles foram bem francos comigo e eu falei, pô, é o momento de eu me agilizar. E aí você saiu e o que aconteceu? Não, na verdade eu não saí. Eu comecei a procurar outras vagas, outros empregos paralelamente, e não apareciam oportunidades que eu julgava boa para mim, acabava não tendo coragem mesmo de dar esse passo, até que apareceu uma oportunidade que eu julguei boa e eu me joguei e foi isso. Então, conta essa oportunidade que apareceu para você. O que foi? Era para trabalhar como representante comercial numa empresa que vende software. Eu não vou citar o nome aqui. Eu acabei trabalhando lá por apenas 4 meses porque eu não tive match com os valores mesmo da empresa, a cultura. Eu acabei não me identificando com algumas práticas deles. E aí sim, foi uma passagem bem breve de 4 meses. Eu mesmo me desliguei e aí fui procurar outra ocupação.
E essa empresa você localizou de que forma? Essa de software? Eu localizei através, acho que foi vagas.com. Eles Um site da internet, Isso, eles me vagas.com. contactaram, pediram uma entrevista, me passaram qual seria a minha função, me enviaram um PDF para eu apresentar um trabalho para eles. Eu desenvolvi o projeto, apresentei, e a mulher adorou o projeto, perguntou para mim se eu poderia começar na semana seguinte, e assim eu fiz. Na E verdade, era foram de 3 dias. relações, e era de relações públicas, da área das relações públicas ou não? Olha, Silvio, eu trabalhava completamente na área comercial. Talvez Ah, tá. isso tenha sido algo que me prejudicou, tá? Eu reconheço isso, só que naquele momento, como eu falei, eles me davam uma perspectiva de ter ganhos melhores e mais rápidos. E talvez naquele momento era isso que eu estava procurando de maneira até errônea, mas a emoção do jovem às vezes acaba tomando conta, né? Mas são experiências que são acumuladas, né? E você teve a percepção de que não era bem aquilo e saiu, é isso? Sim, eu mesmo pedi desligamento. Nesse trabalho era regime de pessoa jurídica, então era um desligamento muito mais rápido. Eu mesmo fiz o desligamento e aí fui procurar um outro emprego, uma outra Você, ocupação. você abriu uma empresa pessoal, é isso? Não entendi, desculpa. Você virou pessoa jurídica para ser contratado, o Isso, autônomo. exatamente. E Isso. que modalidade a empresa? Como assim, qual modalidade? Empreendedor individual, MEI. MEI. O que é MEI mesmo? O MEI é o Empresa microempreendedor individual. microempreendedor. Tá, microempreendedor individual. Certo. E, bom, aí você saiu. Como é que continuou a sua história? Bom, aí eu saí, decidi que eu ia voltar a estudar um pouco, decidi voltar a me aperfeiçoar em línguas, que é algo que eu gosto, que eu tenho facilidade. Voltei a estudar e recebi um convite de uma empresa que trabalha com copos de acrílico, copos de festa, com descartáveis em geral, para trabalhar na parte do marketing e da comunicação. Isso em em dezembro de 2022. E eu entrei nessa empresa, trabalhei com eles até janeiro de 2024, fevereiro de 2024. Foi um lugar extremamente gostoso de trabalhar, as pessoas eram muito receptivas comigo, calorosas. Às vezes eu tinha que ir no comércio, que é algo extremamente dinâmico, é o dia a dia louco, maluco, mas era muito legal. E eu estava trabalhando, até um belo dia tocou meu telefone, que era o ex-namorado de uma prima minha, que trabalha com futebol. Ex-namorado de uma prima minha, só para situar. Tá. Isso, exatamente. E que trabalha com futebol há muitos anos e desde que eu me entendo por maior de idade, eu peço emprego, pedia trabalho, pedia estágio para ele. E ele sempre fechava as portas, dizia que não havia oportunidade no momento, mas que quando houvesse ia lembrar de mim. E assim foi. Ele lembrou de mim, me chamou para trabalhar no momento que eu estava muito bem na outra empresa. E eu, putz, só falei, não, por que agora que você está me ligando? Mas como era algo que eu queria muito, que eu sempre almejei e me capacitei para isso, eu acabei aceitando e cá estou agora. E você aí tem aqui função? Aqui a gente trabalha com uma carteira de mais de 150 atletas profissionais e eu trabalho na parte do atendimento dos atletas e na captação de novos atletas. E então, por exemplo, a gente recebe um novo atleta, eu sou responsável por introduzir na empresa, por atender as demandas diárias dele. E é isso, cada dia uma nova demanda, cada dia um novo atleta para atender. E é dessa maneira que eu trabalho aqui. E atleta de qualquer esporte? Não, aqui a gente só trabalha com futebol masculino desde 8 anos de idade até o final da carreira deles. Então, Poxa. desde a iniciação, quando as crianças estão bem novinhas, a gente já faz o trabalho com eles até o jogador se aposentar, enfim, até o final da carreira esportiva dele.
E qual é o nome da sua função aí? Aqui eu sou analista de fidelização e captação. Ah, tá, eu te apresentei dessa forma. E então você chegou no esporte que você tanto pensava no final do ensino médio. Isso, exatamente. Não foi de primeira, eu tive outras experiências que eu julgo agregadoras, até a parte negativa, os momentos que não foram tão bons. E por um destino da vida, acabei conseguindo chegar aqui depois de alguns anos em outras áreas. E você acha que o curso que você fez na Casper de Relações Públicas fez algum sentido para essa atividade ou não? Como é que você avalia? Silvio, eu avalio que foi um curso que me agregou muito na parte de organização para me estruturar para trabalhar mesmo, sabe? De poder me planejar, utilizar as ferramentas que são disponibilizadas. Então, nesse sentido, foi algo muito agregador. E outra coisa que eu levo muito do meu curso é o network que eu fiz tanto com os meus professores, que são pessoas que, quando eu preciso de algum auxílio, de algum contato, aparecem para mim muito rápido, quanto com os meus colegas de estudo, porque são muitas pessoas que trabalham hoje em dia na parte de assessoria de imprensa, na parte de eventos, que acabam linkando com o que eu trabalho hoje. Então, é algo que eu levo muito para mim. E como é que você pensa o futuro? Como é Olha, que... eu penso em continuar, né, na área, continuar me aprimorando, me aperfeiçoando e isso, tocando a minha vida da maneira da melhor maneira possível, mas sempre dessa maneira, tentando me aperfeiçoar, tentando conhecer novas formas de trabalho e aproveitando do que eu puder profissionalmente. Que ótimo. Muito bem, eu agradeço essa entrevista e até o próximo Desafio Profissão. Valeu.